Olá pessoal, professor José Santana do canal Platina na Física aqui falando. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impulso, a quantidade de movimento e colisões. Em vídeos anteriores nós falamos de uma grandeza chamada trabalho, que ela era definido como sendo o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, nós introduzimos aqui uma nova grandeza na qual ela dependia do produto da minha força vezes o deslocamento. Então, é comum a gente poder pensar também o seguinte: se a grandeza força vezes o deslocamento me dá uma nova grandeza física conhecida como trabalho, que a gente já viu que tem unidade de energia e ela tem um significado físico, que outro produto da força eu posso ter que também vai me trazer algum significado físico? Bom, se a gente for lembrar aqui, a força resultante, ela é escrita como sendo quem? O produto da massa vezes a aceleração desse meu sistema. E se a gente lembrar também da definição de movimento retilíneo uniformemente variado, nós havíamos definido que a nossa aceleração média ela era dada como sendo a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Se a gente substituir essa definição da aceleração na nossa equação da força, nós vamos ter o seguinte: a minha força resultante é igual à massa que multiplica ΔV sobre ΔT. A partir daqui, se a gente fizer extremo pelos meios, nós vamos ter que a força resultante vezes um ΔT é igual a M ΔV. Então, observe aqui que no nosso lado esquerdo apareceu o produto da força vezes o intervalo de tempo. Se a gente considerar aqui o tempo inicial como sendo zero, nós podemos escrever aqui força resultante vezes o tempo, e a essa grandeza a gente dá o nome aqui de impulso, representado por essa letra I. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, o tempo é uma grandeza escalar, o meu impulso também vai ser uma grandeza vetorial. Como a força resultante ela tem unidade em newtons e o tempo tem unidade em segundos, concluímos que o nosso impulso vai ter unidade de newtons vezes segundo. Isso aqui fica interessante de você observar, que é o seguinte: quando você tem um sistema qualquer e você aplica uma determinada força nela, essa força vai levar um determinado intervalo de tempo para atuar sobre esse seu sistema, que é justamente esse conceito que agora acabamos de introduzir de impulso. Você dá um peteleco em alguma coisa, você aplica uma força em um determinado sistema, em algum intervalo de tempo, você está fazendo o quê? Dando um impulso. Isso aqui, no caso, vai ser o impulso dessa minha força resultante que está atuando no meu sistema. Observe que, como essa equação é uma equação geral, nós temos que essa força pode ser uma força de qualquer natureza. Eu poderia ter, por exemplo aqui, um gráfico de força dada em newtons e o tempo dado em segundos. Eu poderia ter uma força constante, eu poderia ter uma força que tem uma variação linear, ou eu poderia ter uma força qualquer. Para qualquer uma dessas forças, vamos pegar aqui primeiro essa constante. Você poderia considerar um intervalo de tempo aqui T1, um intervalo de tempo aqui T2. Observe que, se eu pegar a área sobre essa curva, nós iríamos ter aqui uma variação de tempo e aqui você tem justamente essa força constante que está sendo aplicada. Ou seja, a área sobre essa curva ela ia ser o produto da força vezes a minha variação do tempo, que seria o meu próprio impulso. Então, quando você tem uma força, um gráfico de uma força contra o tempo, a área sobre essa figura vai ser numericamente igual ao impulso dessa força. Isso pode ser válido para qualquer um dos casos. Se eu pegasse aqui agora, esse caso, onde você tem
a força variando linearmente, para qualquer que seja esse valor de força, você sempre vai poder aproximar aqui um retângulo. Você vai sempre poder aqui ter uma soma de vários retângulos, cujo as áreas de cada um desses retângulos iria ser o produto da base, que ia ser um determinado intervalo de tempo t, vezes essa minha força, que ia ser dependente de alguma coisa. Ela poderia ser uma força dependente do tempo, uma força dependente de posição. Essa minha força poderia ser uma força que não fosse constante e ela estaria variando em termos de determinadas coisas. Mas para qualquer uma que você pegar, você sempre iria poder ter um retângulo de área que ia ser dada por ΔT vezes o valor dessa força naquele ponto, que seria justamente o seu impulso. Ou seja, de forma geral, sempre que você tiver um gráfico de força contra o tempo, a área sobre essa curva vai ser numericamente igual ao impulso dessa força. Com isso, nós vimos o seguinte: quando eu tenho aqui que a minha força resultante vezes o ΔT, que ficou sendo igual ao m ΔV, o lado esquerdo dessa equação nós demos o nome de impulso. Lembrando aqui que a força e a velocidade são grandezas vetoriais, nós temos aqui que o nosso impulso também vai ser uma grandeza vetorial. E agora, o que é que acontece com o lado direito dessa equação? No lado direito dessa equação, nós temos o quê? M ΔV, onde o ΔV podemos escrever como sendo velocidade final menos velocidade inicial. Então aqui, fazendo a distributiva, nós temos mvf menos mvi. Ou seja, agora você tem o produto da massa vezes uma velocidade final e o produto da massa vezes uma velocidade inicial. De forma geral, você tem sempre o produto da massa vezes a minha velocidade. A essa grandeza dada pelo produto da massa vezes a velocidade, nós chamamos de quantidade de movimento Q. Observe aqui o seguinte: a velocidade é uma grandeza vetorial, essa minha quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial. Essa quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da minha velocidade, e o meu impulso, como ela é escrito pelo produto da força vezes o intervalo de tempo, como esse intervalo de tempo é sempre maior do que zero, pois não tem tempo negativo, nós temos que o meu impulso ele também vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da minha força resultante. Então, se a gente está considerando aqui agora que o produto da massa vezes a velocidade vai ser a quantidade de movimento, ou também você pode encontrar ela recebendo o nome de momento linear, como nessa minha equação original nós temos uma diferença, nós podemos concluir que o nosso impulso também é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, aqui nós acabamos de ver o teorema do impulso, quantidade de movimento. Ou seja, o impulso provocado por uma força qualquer, ela é igual à variação da quantidade de movimento sofrida por esse meu corpo, por esse meu sistema. A quantidade de movimento, vale a gente ressaltar também, que como ele é o produto da massa vezes a velocidade, ela vai ter unidade de quilograma, metro por segundo. Observe aqui que, inicialmente, você tem a ideia de que o lado direito dessa minha equação original tem uma unidade de medida diferente do lado esquerdo dessa minha equação. Contudo, as duas são equivalentes, já que do lado esquerdo nós temos Newton vezes segundo e do lado direito eu tenho quilograma, metro por segundo. O Newton, lembre-se que ele é o quê? 1 Newton equivale a 1 quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então, se eu substituir o Newton nessa equação, eu vou ter quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo. O segundo aqui em cima cancela o segundo aqui embaixo. E nós vamos ter quilograma, metro por segundo. E se você comparar, é exatamente a unidade de medida que você tem
para a quantidade de movimento. Ou seja, como era de se esperar, essa equação é uma equação válida e ela está dimensionalmente correta. Uma coisa que é interessante a gente comentar aqui também é o seguinte: esse meu impulso, ele é uma força resultante aplicado por um determinado intervalo de tempo, que ela é igual também à minha variação da quantidade de movimento. Observe que, se eu tiver um sistema na qual eu estou ausente de forças externas, ou seja, essa minha força resultante é nula, no caso aqui eu posso estar ausente de forças externas, ou a somatória de todas as forças externas que estão atuando nesse meu sistema é igual a zero. Em outras palavras, sempre que você tiver um sistema no qual a força resultante é igual a zero, que poderia implicar também num sistema cuja minha aceleração é igual a zero, nós vamos ter como consequência que o nosso impulso também vai ser igual a zero e a nossa quantidade de movimento também vai ser igual a zero. A variação da quantidade de movimento. Essa variação na quantidade de movimento sendo igual a zero tem uma implicação muito importante, que é o seguinte: a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial tem que ser igual a zero. Para que isso sempre seja verdade, eu tenho que a quantidade de movimento final tem que ser igual à minha quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, sempre que você tiver um sistema cuja aceleração é igual a zero, ou ela está ausente de forças externas, gerando assim uma resultante igual a zero, o seu momento linear ou a sua quantidade de movimento vai ser conservada. Ou seja, toda a quantidade de movimento que eu tenho no início, eu tenho que ter no meu final. Isso vai nos dar algumas consequências bem interessantes quando a gente vai estudar justamente a questão do choque entre partículas. Considere aqui um corpo 1 dotado de velocidade 1 e massa 1, e um corpo 2 dotado de velocidade 2 e massa 2. Numa situação inicial. Vamos aqui, por exemplo, supor que eles estão indo um de encontro ao outro. Eles chegam aqui ao momento onde eles colidem, e a partir daí, uma situação que você pode ter é que cada um sai com velocidades diferentes. Se a gente tiver aqui que a energia cinética desse meu sistema é conservada também, nós vamos ter o que a gente chama aqui de choque perfeitamente elástico. Quais são as consequências que isso vai nos dar? Dessa equação anterior, da conservação da quantidade de movimento, nós concluímos o seguinte: inicialmente, nós temos o quê? M1 V1 mais M2 V2. E no final nós temos o quê? M1 V1' mais M2 V2'. Essa é a condição que você vai ter para que o seu momento linear seja conservado. Mas aqui observe o seguinte: você tem uma única equação com várias incógnitas. Como é que você iria poder fazer para resolver um problema nesse caso? Nesse caso aqui, quando você tiver um choque elástico, nós temos o quê? Que a energia cinética também se conserva. Se a minha energia cinética também se conserva, nós vamos poder escrever também o seguinte: 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado é igual a quem? A 1 meio de M1 V1' ao quadrado mais 1 meio de M2 V2' ao quadrado. Perceba aqui que eu estou escrevendo aqui os módulos, pois a gente só vai poder ter, nesse caso aqui, como a energia é uma grandeza escalar, nós precisamos tratar aqui de escalares. Então, quando você vai tratar de choques, nós vamos ter que fazer a análise dessas duas equações. O momento linear final e o momento linear inicial são iguais, eles se conservam. No choque elástico, nós temos também que a energia cinética se conserva, ou seja, a energia cinética final
é igual à energia cinética inicial. E a partir daí, nós iremos fazer a análise das situações para poder identificar, por exemplo, quais seriam as consequências para as velocidades finais ou iniciais do meu sistema com base nas considerações que você for colocar. O importante aqui é você lembrar o seguinte: num choque, a quantidade de movimento ou o momento linear, ele sempre se conserva. Já para a energia cinética, nós só vamos ter que ela se conserva quando você estiver no caso do choque elástico. Então, se você estiver tratando um sistema no qual a sua energia cinética não vai se conservar, você teria o quê? A situação onde você teria um choque inelástico. Nessa condição do choque inelástico, você continua tendo a conservação do seu momento linear, só que agora a sua energia cinética não mais se conserva. Quando você tem um choque inelástico, as partículas que estão envolvendo no teu sistema, elas vão ficar grudadas uma na outra. Como consequência, você teria que a quantidade de movimento final ia ser dado como quem? A soma das massas vezes uma velocidade final que vai ser comum aos dois corpos, uma vez que esses dois corpos agora vão permanecer unidos após a colisão. Então, a situação que você teria de conservação do momento linear, de conservação dessa quantidade de movimento, seria o quê? M1V1 mais M2V2 vai ser igual a M1 mais M2, tudo isso multiplicando uma velocidade final V, qualquer que vai ser comum a esses dois corpos. Já para a condição da nossa energia, o que é que você iria ter? Você iria ter que, inicialmente, a sua energia cinética inicial ia continuar sendo 1 meio de M1V1 ao quadrado. Eu vou escrever aqui sem a indicaçãozinha de vetor e o módulo. Vou escrevendo assim, vai ser justamente o módulo dessa velocidade. Mais 1 meio de M2V2 ao quadrado. E a minha energia cinética final aqui ia ser quem? 1 meio de M1 mais M2, que multiplica a minha velocidade final aqui ao quadrado. Aqui agora, você não mais vai poder escrever essas duas energias como sendo uma igualdade, pois no choque inelástico, parte da energia do seu sistema ela é perdida para que eles fiquem grudados, seja devido a uma deformação, seja devido ao aquecimento dessas partículas quando colidiram uma com a outra, seja por qualquer razão. Então, não teria condições de você poder escrever uma equação similar para uma conservação da energia. Lembre lá, no caso, no vídeo anterior, quando a gente estava falando de conservação de energia mecânica, que você precisaria conhecer as energias iniciais e as energias finais, e quando você tinha forças dissipativas, se você conhecesse a quantidade de energia que foi perdida, você poderia escrever uma relação similar para a conservação da energia. Aqui, no caso, vai ser a mesma coisa. Quando você perde parte dessa energia nessa colisão, se você conseguir mensurar a quantidade da energia que foi perdida, você poderia escrever, sim, uma lei de conservação para a energia, onde seria a energia cinética inicial ia ser igual à energia cinética final mais a minha energia que foi dissipada. Então, se você conseguir mensurar o valor dessa minha energia que foi dissipada, você iria ter também um caso onde você iria ter duas equações para conservação, uma sendo a conservação do momento linear e a outra sendo a conservação dessa minha energia, dado que seria a energia cinética inicial sendo igual à energia cinética final, mais essa energia que foi dissipada, que foi perdida, e você iria poder resolver esse seu sistema. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e no próximo vídeo eu irei fazer alguns exemplos justamente para a gente poder ver e analisar alguns casos específicos que vão ser dados a partir dessa questão da conservação do nosso choque. Vamos fazer análise quando você tiver uma partícula parada e a outra em movimento. Vamos ver aqui casos onde a gente tem as duas partículas em movimento
Vamos analisar aqui um caso onde nós temos choques elásticos e vamos analisar casos que a gente tenha choques inelásticos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo e de enviar para os seus amigos. Até a próxima!